na tela, né? E os que estão no chat, os que estão só ouvindo, quero apresentar a vocês o Oswaldo Navegante Câncio, engenheiro florestal, mestre na área florestal e atualmente trabalhando na Venezuela. Sempre foi um aluno brilhante, a meu ver, e então ele hoje passou por universidades, trabalhou na Jari, eu estive lá visitando, conheci a Jari no tempo que ele estava lá, né? Então é um prazer muito grande ouvi-lo e eu tenho certeza que ele tem coisas interessantes aí para compartilhar conosco, porque está num país vizinho, né? Um país assim que cria muita polêmica, então ele pode contar alguma coisa dessa experiência aí, tá bom? Oswaldo, a palavra é sua. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Ok. Boa noite a todos. Eu me sinto muito honrado de ter sido convidado para conversar, ter esse bate-papo florestal que me agrada muito. Eu sou enormemente apaixonado pelo setor florestal. Grande culpa disso é o professor Laércio e Vanderlei, que estão aí na sala, que eu fiz o curso de técnico florestal com eles e me apaixonei pela área e depois segui a carreira. Tá? Então é uma satisfação muito grande, né? Estar por aqui com vocês. E eu vou falar, desculpe que eu mudei um pouquinho o título que da primeira que eu enviei, então eu fiz uma modificaçãozinha baseado na conversa que tive com essa, resolvi mudar um pouquinho o título da palestra, né? Engenheiro florestal no segmento de florestas plantadas. Eu sempre vou estar falando de floresta plantada, que é onde eu trabalho, com que eu tenho feito a vida toda, uma experiência amazônica e transnacional. Tá? Bom, eu, como já disse, em 85 eu formei um técnico agropecuário, depois fui para Irati fazer colégio florestal e terminei em 87, daí fui trabalhar na Jari. Depois da Jari, em 91, eu fui embora para a universidade estudar, vi que deveria me preparar melhor, fui fazer engenharia florestal na UFV, emendei com mestrado em genética e melhoramento de plantas, fui de novo trabalhar na Jari. Depois a Senibra, aí eu fiz um mestrado nesse tempo de celulose e papel. Depois fui trabalhar na Senibra, da Senibra fui para a Vale. Em 2010, a Vale me convidou para montar uma empresa para atender os trabalhos que eu fazia como funcionário, como empregado. Eu montei uma empresa e, a partir daí, o leque abriu um pouquinho mais. Eu comecei a fazer outros trabalhos, além da Vale, com diversas empresas que eu listo aqui, né? E durante esse tempo também eu tive a oportunidade de trabalhar bastante tempo na Embrapa, com uma bolsa de DCR, e também dar aula na UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, onde tem um curso de engenharia florestal. E ela tem diversos campos em diversas cidades do estado do Pará. E ali eu trabalhei bastante como professor, sempre de silvicultura e melhoramento genético, melhoramento florestal. E uma das empresas que eu atendia como consultor foi a Defossa, que numa visita aqui em 2006, o João Leite, que está conectado aqui também, me convidou para ficar, e eu fiquei. Resolvi mudar de áreas e vim para cá. E estou aqui até hoje trabalhando sou gerente da empresa, trabalho até essa semana aqui como pesquisa e viveiro, e agora estou mudando de área para a área de operações florestais. E agora, em 2023, o meu plano é terminar meu doutorado, que eu estou fazendo em ambiente de desenvolvimento aqui na Universidade de Los Llanos Centrales, de Venezuela, e eu espero concluir em 2023. Tá? Essa foto aqui é de 87, eu estou aqui, o Laércio está aqui, o Vanderlei não está nessa foto. Tá? Esse é de 1987. Vanderlei, não fica triste, tá bom? Quando eu comecei minha carreira florestal. Bom, para dar uma ideia do que eu estou falando, né? Eu estou aqui a Defossa, que é uma unidade florestal, uma empresa florestal. A gente produz madeira, nosso principal cliente de madeira é a nossa fábrica do mesmo grupo que está perto de Valência, aqui na Venezuela, estado Carabobo. A gente fornece matéria-prima para produzir papéis, né? Esses papéis, essa empresa, não, as duas empresas, tanto a Defossa como a Paveca, pertencem a um grupo maior, que é o Grupo Granbei, que está baseado no Panamá,
que tem diversas outras unidades industriais de papel em Guatemala, no próprio Panamá, Trindade, Colômbia, Peru. Tem diversas fábricas espalhadas por essa zona aqui do planeta. Tá? A gente produz, como vocês veem aqui na foto, papéis tissue, toda a linha de papéis sanitários, toalhas, guardanapos, papéis absorventes, a gente produz aqui na Venezuela com a nossa celulose. E a Defossa é uma empresa florestal que tem um manejo 100% agro-silvio-pastoril. A gente cria gado em toda a unidade florestal, toda a unidade de produção, e tem alguma produção agrícola também. Nosso principal produto é a madeira, que a gente fornece para matéria-prima de produção de papel, mas a gente tem uma serraria pequena que produz paleta para a nossa própria indústria de papel. Temos uma marca de carvão, que a gente usa o resíduo florestal para produzir o carvão. Tá? Esses são os negócios atuais, mas tem vários outros que estão em desenvolvimento e que brevemente a gente vai estar apresentando uma outra oportunidade. Tá? A Defossa é uma empresa impressionante pelo seu aspecto de responsabilidade social empresarial, né? Ela tem, vocês veem fotos aqui de gado no eucalipto, búfalo também nas áreas mais alagadas, e a gente tem aí uma produção, um forte trabalho de conservação ambiental. A gente tem um trabalho social muito impressionante, que a gente, pela situação que o país está passando, os acionistas tomaram a decisão de a gente ajudar a amenizar o problema que o país está passando, né? Então, a empresa ela produz bastante proteína, aqui de peixe, o próprio queijo, a gente produz mel também, né? E esse material, também a gente fornece alimentos, alguns cultivos agrícolas, isso tudo é utilizado para atividade de responsabilidade social empresarial. E na área ambiental, a gente também tem um exemplo de conservação. Nós estamos agora justamente no processo de certificação do FSC. Devido ao manejo que nós fazemos para as onças, né, aqui na unidade nossa, é uma unidade assim, que tem uma população de onças que nós estamos quantificando, e nós monitoramos e manejamos essa população de onças, e a gente está certificando também pelo selo Jaguar Friendly, como amigo da onça, né? Aqui é um sentido muito bom, viu? Ser amigo da onça aqui é uma coisa muito positiva, tá? E a gente desenvolve diversas atividades conservacionistas, e a Fazenda de Verdade é um oásis, né? Um exemplo no meio de um contexto, como eu falava mais cedo, no meio de um contexto assim que está bastante crítico. Isso aqui é um oásis, né? A empresa faz um manejo espetacular, social e socioambientalmente muito positivo, né? E, claro, economicamente, por certo. Tá? Essa é a Defossa. Tá? Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre a experiência de engenheiro florestal, e eu gosto de começar falando para a gente começar a conversa. O engenheiro florestal ele tem uma função muito importante no país, né? A gente sofre, durante toda a nossa construção histórica do país, a gente sofre o que eu digo, um efeito Mapinguari, Curupira ou Caapora. O que é isso? São seres que habitam as florestas e são perigosos. Então, isso incute um medo nas pessoas. Isso, pelo menos até um tempo atrás, era assim. Hoje, já, graças a Deus, graças ao trabalho de muita gente boa, esses conceitos estão mudando um pouquinho, né? Então, a floresta era tido como algo ameaçador no consciente coletivo das pessoas do nosso passado, né? E que a floresta sempre foi um segmento problemático para esse consciente coletivo, né? Você tinha medo de florestas. Eu me lembro quando eu era criança, ali nos anos 70, se você tem um menino com fósforo na mão e uma floresta, você sabe o que ele ia fazer, né? Ia atacar fogo, porque a floresta realmente representava uma ameaça. A ideia era limpar tudo, né? E o nosso começo também não nos orgulha muito. Eu estava
Isso aqui eu busquei numa palestra de um professor lá da Universidade de Viçosa, que é uma lei de Portugal de 11 de janeiro de 1603, as ordenanças filipinas. E aqui fala sobre a penalidade daqueles que cometem crime ambiental em Portugal, né? Eu vou ler literalmente para a gente ter uma ideia assim de como a nossa formação, da onde nós viemos, né? Ó. O que cortar árvores frutíferas em qualquer lugar pagará ao seu dono o valor estimado dela em triplo. Se a árvore danificada valer 4.000 réis, será açoitado e degradado para a África por 4 anos. Se a árvore danificada valer 30 cruzados ou mais, será degradado para sempre para o Brasil. Ou seja, o tipo de consciência ambiental que nós recebemos como herança, né, dos nossos patrícios, as pessoas que vinham para cá, era gente muito distinta, que tinha uma... Então, vinham pagar suas penas por crimes ambientais e vivendo aqui no Brasil, né? Então, foi isso, ajudou a forjar esse nosso espírito, essa nossa característica de povo. E hoje, um grande papel dos engenheiros florestais é mudar um pouquinho essa índole que nós tivemos como formação de povo, né, para coisas ficar um pouquinho melhor. Então, e o engenheiro florestal ele tem um papel muito importante nesse contexto, né? E como eu vou falar um pouco, vou concentrar um pouco de argumento na Amazônia. Isso aqui é uma informação de 2010, quando eu trabalhei, justamente eu estava ali saindo da Vale, começando a trabalhar com manejo de outras espécies na Amazônia. A gente usou muito essa informação, né? Isso é uma ideia da perda de cobertura florestal, que já naquele ano 2010, né, cerca de 17% da cobertura original da floresta amazônica já havia se perdido, né? Mais ou menos aí equivalente aos 600 mil quadrados, comparado aí com um país grande como a França, né? Já perdidos. Né? Mudança de cultura, de cobertura florestal, desculpe. Quando a gente faz um raio-x da vocação brasileira para a atividade florestal, a gente vê a concentração de atividade extrativista, ou seja, você vai sacar um produto natural que está ali na natureza, né? Então, vê que se concentra, a grande parte da atividade florestal extrativista está concentrada na Amazônia brasileira. E quando você tira uma fotografia da atividade de planta e colhe, ou seja, a produção de florestas plantadas, ela está mais concentrada no centro-sul brasileiro, né, com uma aptidão, com uma característica do país. Isso é algo muito interessante. Bom, atualmente, 68% do estado brasileiro é coberto por vegetação nativa, e disso aí, desses 68%, 81% é algum tipo de formação florestal, né? E de 85 até 2017, nós já tivemos uma perda aí mais ou menos de 71 milhões de hectares de cobertura florestal. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do patrimônio, né? Mais da metade do país é alvo de trabalho dos engenheiros florestais, né? E temos aí 1% de floresta plantada, que é muito pouco perto da quantidade de floresta natural que o país tem. Né? Tudo isso aí é substrato para trabalho no engenheiro florestal. Quando a gente fala em produção florestal, a gente lembra também de matriz energética, que é um dos usos da biomassa que a gente produz com o nosso trabalho. A gente vê, quando a gente olha a situação mundial, essa é uma informação de 2016, o uso de biomassa, incluindo todos os tipos de biomassa, não só do mundo, a energia do mundo, a matriz energética do mundo, 9,8% depende de algum tipo de biomassa, não só florestal, todos os tipos de biomassa. Né? Quando a gente olha para a situação brasileira nesse período, a nossa matriz energética tem uma dependência aí de 8% de lenha e carvão vegetal. Né? Ou seja, é uma fonte de energia sustentável e tem enorme espaço de crescimento. Isso é uma questão que nós temos que raciocinar bastante, que também é uma função do engenheiro florestal, mudar um pouquinho essa realidade. O país tem muito espaço degradado, inclusive, que a gente pode reintegrar no sistema produtivo, produzindo uma biomassa florestal, se for o caso, até para contribuir para a melhoria da matriz energética brasileira. Né?
Um importante papel, eu trabalhei durante muito tempo no setor de celulose no Brasil, quase a vida toda, praticamente, e uma das características muito interessantes do manejo florestal que é usado, o setor de carvão também segue igualzinho, é o ordenamento territorial que você faz quando você adquire uma propriedade, às vezes já aberta, você tem aí uma grande parte de pastagem degradadas, você transforma essa realidade em que você começa a fazer o manejo adequado de acordo com a aptidão das terras e você consegue fazer um ordenamento territorial. Isso é um impacto muito positivo da silvicultura em diversas partes do país e isso é uma coisa muito interessante que o setor pode apresentar com bastante orgulho. Tá? E quando a gente fala em Amazônia, às vezes a gente tem uma ideia de ser uma região uniforme, uma região que uma solução seria suficiente para tudo, e a gente descobre que a Amazônia não é tão uniforme assim. A Amazônia tem... Quando eu mostro esse mapa de altitude, para a gente ter uma ideia da variação que tem de altitude na Amazônia, a variação de solos, variação de clima, variação de déficit hídrico, é impressionante. Então, cada ponto da Amazônia é uma situação muito específica, que merece uma atenção muito específica, e não existe um modelo pronto para toda essa realidade, né? Ele tem que ser bastante estudado, ele tem que ser bastante específico. O estado do Pará, onde eu trabalhei uma grande parte da minha vida, isso aí também são dados mais ou menos de 2017, ele tem, não, 2015, 20% da cobertura original foi alterada. Isso 20% do estado, né, houve mudança de uso do solo. Sendo que a quinta parte disso, ou seja, 4% da superfície do estado do Pará apresenta em estado de degradação. Né? Isso era um trabalho que a gente fez aí depois dos anos 2010 até 2015, que a gente estava trabalhando com incentivo ao cadastro ambiental rural, e a gente trabalhou bastante com o Amazon, uma parceria com o Amazon para recuperar essas propriedades que não estavam atendendo a legislação florestal, né? E a mesma coisa, o estado do Pará também, quando a gente vê o mapa de deficiência hídrica, vê que existe uma variação bastante grande no estado, regiões que não têm deficiência hídrica e regiões bastante secas, né? Então, vê que a coisa não é muito uniforme. E nesse mapa de baixo é um mapa de precipitação, né? Algumas zonas chovem muito e outras chovem muito pouco, né? Então, isso tudo é substrato para a ciência florestal criar modelos diferentes para cada realidade. E eu tive a oportunidade de trabalhar nessa zona oeste do Pará, sudeste, nordeste do Pará, e a gente via ali quando você anda 100 quilômetros, o ambiente é totalmente diferente. Os clones, por exemplo, a gente faz plantação, silvicultura de eucaliptos, os clones que você planta numa fazenda, você não pode usar numa que está a 100 quilômetros, porque a condição ambiental é totalmente diferente. Né? Bom, quando a gente fala em ciência florestal, a gente pensa, no meu caso, no raciocínio que eu estou desenvolvendo, a gente pensa em produtividade florestal, né? Produção de madeira, produção de não madeiráveis. E claro, toda atividade florestal produtiva ela tem um potencial. Esse potencial ele é definido por fatores definidores, né? Ou seja, espécie, radiação, temperatura, água, carbono, essas coisas. À medida que você desenvolve um pacote tecnológico, né, você consegue com que a produtividade florestal se aproxime do potencial. Seria você tentar se aproximar do potencial florestal em que você gerencia aspecto técnico. Aqui é desenvolvimento, aqui é ciência, é pesquisa e desenvolvimento, né? Em que você começa a manejar os fatores que são limitantes do seu pacote tecnológico, né? E tenha também quando você faz o seu inventário, que você afere a produtividade, você tem a produtividade real. A produtividade real ela é reduzida quando ela sempre é menor do que o seu pacote tecnológico promete. Por quê?
Porque você tem fatores aspectos operacionais que você não fez um bom gerenciamento, então você tem uma redução da produtividade, né? Fatores como manejo de pragas, plantas infestantes, preparo de solo, maneira de cultivar, a tua adesão ao pacote tecnológico, às vezes incidência de incêndios. Então, isso vai reduzindo o atingível do teu pacote tecnológico e você tem a produtividade real. Então, isso são áreas em que a gente que trabalha na área de florestas plantadas, a gente tem que estar militando, né, trabalhando para atingir a produtividade florestal que você deseja. Tá bem? Bom, agora que eu falei um pouquinho desses conceitos, falar um pouquinho da realidade do experimentado. Né? Quando eu fui para Irati, essa fotografia é a realidade onde eu saí. Né? Eu estava aí nos anos 80, na Jari, a gente produzindo essa fotografia bastante emblemática. Né? Aqui tem um jardim clonal, em que você produzia as estacas sementes de Guimelina arbórea. Isso aqui um tronco de Guimelina que você arrancou do jardim clonal, você poda ela e leva e planta em campo. Né? Aqui os Big Stick que colhia essa Guimelina arbórea, isso aí nos anos 80. Tá? Essa era a característica desse momento que eu saí da empresa para começar minha carreira florestal, que fui para Irati. Né? Aqui uma outra realidade, um outro segmento, a utilização de pinos caribé nessa região norte do país, e o modelo era um modelo bastante rudimentar. A gente vê nessa fotografia que aquilo se usava fogo mesmo, para a limpeza do terreno, e depois você primeiro desmatava, queimava tudo e vinha com a plantação de pinos. Tá? Essa foto aqui embaixo, que vocês devem estar observando, é que o Jari, a região do Jari, ele tinha um delta, a região do Jari que ele chegava no Amazonas, cria uma zona de várzea muito extensa. E dentro dessa zona de várzea existia uma espécie de laurácea, Tabebu insignis, né? É uma espécie que era endêmica dessa região. E na época, o pessoal descobriu que ele era uma espécie que era bastante boa para a produção de celulose. E ela existia endemicamente nessa região. Então, o que acontecia? Como era uma região de várzea, a empresa abria alguns canais com draga, e o pessoal vinha para cá com motosserra, tombava na época do verão, tombava essas árvores. Na época que a cheia vinha, eles baldeavam essa madeira que está dentro das áreas aqui, flutuando em água, porque essa madeira flutuava, e jogavam nos canais. E esses canais montavam aquelas jangadas imensas que eram rebocadas em direção à fábrica de celulose. E essa madeira aqui de capitari, que é o nome da espécie, ela era misturada com a Guimelina arbórea para a produção de celulose. Isso aqui se usou durante 2 anos, mais ou menos, 3 anos, que se explorou esse tipo de espécie endêmica dessa zona do delta aí, do Jari com o Amazonas. Né? É um aspecto bastante curioso, e é uma zona que eu trabalhei um pouquinho também. Aqui já foi um pouquinho, evoluindo um pouco mais, a gente já estava aqui, essa foto é de 1985, 87, 88 por aqui mais ou menos, em que a gente já estava com as nossas florestas clonais de Guimelina arbórea. Né? Florestas clonais, a gente tinha clones, aqui começando o trabalho com eucaliptos, e aqui o modelo de colheita com os famosos big sticks, caminhões com um guincho atrelado em cima. Né? Bom, eu mostrei ali o eucalipto, e a Jari começou no final dos anos 80 a trabalhar bastante com eucaliptos, e até que mudou, mais ou menos em 89, 90, definiu o eucalipto como uma espécie exclusiva para a produção de celulose, e abandonou o cultivo de guimelina e pinos. Né? E começou a plantar eucaliptos, aí apareceu o problema das doenças foliares, né? Que a base do material plantado na Jari era a urofila, e essa espécie sofria muito com manchas de sindropládio e outros fungos que realmente desfolhavam a floresta e derrubava a produtividade florestal. E nessa época se
se montou uns ensaios de eucalipto pelita, né? Que anos depois fomos descobrir, já nos anos 90, que o eucalipto pelita tinha resistência, apresentava resistência a esses fungos, né? Então, já em 1997, que eu já estava de retorno a Jari, a gente começou a incluir o pelita no programa de melhoramento e começou a produzir híbridos de pelita com urofila e pelita com grandes. E aí, já em 2015, a gente já tinha clones e materiais altamente produtivos e resistentes a essa doença fúngica que atacavam as florestas da Jari. Tá? Bom, e aqui o programa com pelita são pomares que estão lá, que tem dezenas de anos, né, materiais que são utilizados em sistema de polinização controlada, né, para a produção de híbridos de pelita, que virou a base do programa de melhoramento da Jari. Tá? E só regressando aqui, importante, quando foi o ano 2015, 2014 para 2015, a Jari trocou o tipo de celulose que ela produzia. Ela produzia celulose craft, passou a produzir celulose solúvel. E foi um momento que eu já não estava mais na Jari, mas me chamaram para trabalhar. Eu estava já com uma empresa de consultoria e a gente foi trabalhar lá para mudar a base florestal para atender o programa de celulose solúvel. E uma surpresa gratificante que a gente teve, foi aí por volta desses anos, 2014, 2015, foi descobrir que o pelita ele trazia para o híbrido com urofila ou com grandes uma característica muito importante. Ele reduzia as hemicelulose da madeira, que é o que a celulose solúvel necessita, e aumentava a densidade básica. Então, isso foi uma descoberta muito interessante. Daí para frente, os híbridos com pelita passaram a ser a base da produção de madeira, né, dos novos plantios para a produção de madeira para a celulose solúvel. Ademais das características de resistência a doenças, né, de cinidoclade, que é uma realidade nessas regiões mais quentes do país. Tá? E toda a base genética da Jari, a gente plantava pomares em São Paulo, no sul de São Paulo, em Itapeva, pomares de grandes, né, e de urofila, e esses pomares produziam pólen, esses pólen a gente levava para Jari para cruzar com os pelitas que estavam lá, para produzir essa nova base genética para um novo tipo de madeira que a empresa precisava. Bom, a gente fala de floresta plantada e a gente, como engenheiro florestal, a gente está manejando um organismo, né? Um organismo que está sujeito a alguns problemas e algumas ameaças. E tem as ameaças macroscópicas que estão a todo tempo nos preocupando, né? Formiga cortadeira, percevejo, cupim, besouros esfolhadores, piscílio de concha, mico-vespa da galha, lagartas. Então, são ameaças que estão todo o tempo. E nós, como engenheiro florestal, temos que estar monitoreando e fazendo um manejo integrado para você... Se vem esses problemas, você tem que reagir e evitar que ele traga um prejuízo para a tua produtividade, tua produção de madeira. Né? Do mesmo caso, tem as ameaças microscópicas, são as enfermidades, né? As doenças. Né? Ferrugem, cancro, murcha de Ralstónia, bacteriose, ceratocite, sindoclade, coniella, risoctônia e a famigerada seca de ponteiro do norte. Essa era terrível. Né? Então, são todas essas doenças que o programa de melhoramento genético que estava trabalhando lá no norte teria que estar enfrentando com muito... Era uma ameaça muito frequente nos plantios florestais do norte do país e até a região central do país também sofre bastante com isso, né, com esse conjunto aqui completo, né? E era uma outra atenção que a gente tinha que estar dando para o material que a gente estava recomendando para a plantação. E, claro, o programa de melhoramento genético tinha que estar sempre reagindo a essas ameaças, gerando material com resistência. Né? Quando eu tive uma época que eu fui para a Senibra, e foi uma outra realidade. Né? Essa aqui eu botei esse conjunto de fotos aqui. Foi a época em que o setor florestal nosso brasileiro, ele é impressionante. Quando a gente começou a trabalhar com os híbridos, a gente começou a chegar numas produtividades espetaculares. E a gente pensava que dali não tinha mais o que ganhar. Né? Dali, de repente, a gente começou a perceber que a madeira
ela tem uma composição química e você pode manejar essa composição química da madeira com melhoramento genético também. Então, foi a época que a gente chamou de globulolização dos híbridos brasileiros, ou seja, todas as empresas de celulose e papel se preocuparam em pôr sangue de glóbulo nos seus híbridos para melhorar as características químicas da madeira para a produção de celulose. Então, foi uma época bastante tensa de trabalho, em que a gente começou a sintetizar os híbridos a gente foi na Austrália buscar esses glóbulos e trouxe para o Brasil para fazer um trabalho bastante interessante, né, de produção de híbridos com glóbulos, com as espécies tradicionais que nós já tínhamos no país na época, né? Aqui também a gente uma outra face da nossa experiência, né? Não só você pode alterar as características químicas da árvore por cruzamento, mas você pode alterar por biotecnologia, né? Isso aqui é um caso da época da Senibra também, em que a gente modificava a liguelina das árvores, né? Criando transgênicos, e que você reduzia o nível de lignina na madeira das árvores que você estava utilizando, ou você criava algumas características de nutrição dessas árvores, e elas são mais efetivas para se nutrir. Você usa, aqui nesse caso, a gente usou um gene de cenoura para transformar uns clones de eucalipto, e esses clones eles excretavam ácidos orgânicos no solo, quando você plantava essas árvores, e esses ácidos orgânicos, eles dissolviam aquele fósforo não lábil que existia no solo, tornava ele lábil para a planta absorver. Isso gerava um ganho nutricional espetacular, né? Então, isso é só para citar, apesar de que essa questão de transgenia é bastante polêmica no país, mas para dar uma ideia de ferramentas e de tecnologia que a gente já meteu a mão para tentar melhorar a produtividade florestal, né? Aqui é um exemplo de transgenia, eu não vou discutir o modelo, mas vamos adiante. Bom, depois da Senibra, eu voltei para o norte novamente. A Vale criou uma estratégia preocupada com o entorno da ferrovia Carajás e a desorganização territorial daquela zona, daquela região. Ela resolveu incentivar projetos florestais, porque o projeto florestal de plantadas, ele organiza o território, né? Ele tem esse papel muito importante. Então, a Vale criou esse projeto, o Vale Florestar, justamente no entorno da Estrada de Ferro Carajás, para organizar aquela zona, aquela região e dar mais segurança para o projeto de mineração que a Vale mantém em Carajás, né? Então, foi quando eu fui para a Vale para a gente trabalhar com a implantação de floresta de eucaliptos, mais tarde, que isso tudo ia virar uma fábrica da Suzano em Imperatriz, no Maranhão, né? Então, a gente começou a trabalhar aí no Vale Florestar e a gente novamente começou... Na época, não tinha clones tão desenvolvidos, tão adaptados à região. Tinha clones plantados no Maranhão e a gente tinha que entrar, parar dentro, né? E não tinha clones adaptados para aquela região. Então, quando a empresa resolveu usar clones que usavam no Maranhão, no Pará, foi um desastre. E aqui veio o problema da seca de ponteiro. Isso aqui são florestas plantadas, o mesmo clone plantado no Maranhão, mas a 50 quilômetros dali, o mesmo clone plantado no estado do Pará. Ele teve não teve adaptação adequada, tinha problema com seca de ponteiro, um problema fisiológico, e realmente foi um desastre. Novamente, a gente teve que fazer uma adaptação de material genético, fazendo cruzamento com algumas espécies, tipo brassiana, alba e camaldulense, para se adaptar a essa condição diferenciada que a gente encontrou, tá? Então, ali, isso aqui era clones tradicionais de uso na silvicultura no Brasil todo, que a gente testou no Vale Florestal e foi um desastre, né? Aqui, o uso de solos inadequados para cultivo, para a plantação de eucaliptos. Então, tudo isso aí foi uma experiência ali que tivemos 2 anos sofrendo. A gente teve, né, nessa época, a Vale e algumas empresas vizinhas tiveram um prejuízo aí de perder quase 5 mil hectares de plantação por usar clones inadequados. Porque o que passava? A Vale começava a plantar um clone nas áreas dela e os vizinhos fazendeiros que tinham cultivo, a Vale está usando e começava a usar também, né? Quando dava 2 anos, vinha o problema, as doenças, vinha a seca de ponteiro, destruir as plantações, não só da Vale, como todos os vizinhos que estavam copiando o mesmo modelo. Então, aí foram
uns 2 anos de tentativa e erro que levou a gente a aprender a dominar, né, a silvicultura nessa região com outros materiais, mas melhor adaptados. Também, nessa mesma época, a gente trabalhou com madeira serrada de eucaliptos, né? A gente começou a incentivar porque a gente estava numa região madeireira e a gente queria mostrar para essa... E era um trabalho da Vale, uma extensão que a gente tinha, a gente queria mostrar para essas pessoas, para os extrativistas, que eles podiam plantar árvores para a serraria, né? E a gente começou a levar madeira para todos os madeireiros que tinha na região, nas serrarias que a gente conhecia. A Vale tinha bastante madeira, e a gente começou a levar os eucaliptos para eles provarem. E depois dessa experiência da Vale, muitos desses extrativistas viraram silvicultores. Resolveram plantar floresta para usar mais tarde, né? Ver que você poderia plantar árvores para serrarias. E foi uma experiência espetacular. Esse aqui, inclusive, é o Stefano, aí da Embrapa, de Colombo. Ele tinha um convênio, a Embrapa tinha um convênio com a Vale nessa época, a Embrapa Florestas. Eles nos ajudaram bastante nessa época desse trabalho com madeira de serraria, né? Bom, nessa época que a gente estava ali nessa região oeste do Pará, sudeste do Pará, a gente teve encontro com essa espécie espetacular que era o paricá, que o setor de compensado já usava para reflorestamento, produção de laminado para compensado, né? E na época a Vale estava buscando alternativas assim para melhorar a imagem que ela tinha, né, de empresa mineradora e tudo. E numa reunião com a diretoria da diretoria que eu participava, eu apresentei essa espécie para a Vale e disse o seguinte, que o setor de floresta plantada da região utilizava essa espécie, mas era uma espécie totalmente selvagem, ou seja, você não tinha nenhum grau de melhoramento, semente vinha de qualquer lugar, e era uma coisa. Então, aí fizemos uma proposta na época, que a Embrapa também, Floresta, embarcou nessa proposta, que foi, nós fizemos uma proposta para a Vale de domesticar o paricá e entregar para a sociedade, né? E foi uma ideia que a Vale gostou bastante, e daí a Vale investiu uma soma bastante significativa de dinheiro. Saímos por toda a Amazônia coletando gemoplasma. Então, onde tem essas estrelinhas aqui, é onde eu fui coletar gemoplasma de paricá, que é o Schizolóbio paraíba, variedade amazônica, é o irmão do guapuruvu, né? A gente coletou essas procedências todas e a gente levou para Belém, na Embrapa Belém, daí a gente começou a planejar os ensaios de espécie, de procedência, família e procedência, né, para trabalho de melhoramento genético. Tá? Isso foi um trabalho muito espetacular que a gente montou nessa época e que a gente se orgulha bastante. E aqui tem uma foto de paricá, impressionante que esse plantio é em São Paulo, né? Mostrando as alternativas que a gente tinha na região, a castanha, teca, eucalipto, a seringueira nessa zona. E aqui tem uma espécie que eu não conhecia, eu fui conhecer na Vale, tinha um experimento na fazenda Itabaiana, a Araucária cuningâmea, que estava plantado. Essa aqui é uma plantação de 20 anos nessa fazenda, e esse era um crescimento espetacular. E a gente usou essa madeira para fazer alguns testes, e ele era muito parecido com a Araucária notifolia, a madeira. E na época a gente montou um trabalho também com a Embrapa e começamos pensamos em importar gemoplasma, que ele é originário de uma região nordeste da Austrália. E a gente tentando importar esse material, a gente não conseguiu, porque a viabilidade da semente era de 45 dias depois de colhida. Agora imagina você ter que cumprir toda a legislação, a questão quarentenária, e toda vez que a gente importava, a gente perdia essa semente porque ela perdia a viabilidade. E a gente nunca conseguiu ir para frente com esse material. Tá? Só para citar um exemplo. Então, nessa época, eu também já estava dentro da Embrapa com uma bolsa de DCR do CNPq, trabalhando justamente criando modelos de manejo com algumas espécies nativas, né? Algumas espécies alternativas. Tá? Dentro desse período
que eu trabalhei, que eu tive dentro da Embrapa como DCR, a gente começou a desenvolver modelos, né, de florestais, de produção florestal, madeira energética, para atender a recomposição de reserva legal, né? Então, a gente criou vários tipos de modelos, aqui um exemplo, né, ao longo do tempo, como você manejava esses modelos dentro da reserva legal, e a gente começou a executar esses ensaios em todas as regiões que a gente podia chegar. Tá? Era um contexto bastante interessante, bastante crítico onde a gente estava, naquela região, porque era uma região de extrativismo. Esse extrativismo estava economicamente agonizando, né? A regulação e o controle que existia no momento, ele favorecia a ilegalidade no momento do modelo extrativista. E o Estado nunca conseguiu lidar com esse segmento. O manejo que poderia favorecer a manutenção da floresta em pé estava sendo negligenciado, né? Uma outra coisa importante nesse momento era a ausência de engenheiros florestais justamente nesse meio extrativista, no meio do manejo florestal, você não encontrava engenheiros florestais, né? Era uma outra coisa que eu era bastante crítico nesse momento, né? E a parte de tecnologia da madeira também bastante rudimentar. E quando a gente chegava em todas as zonas, quando a gente ia para as universidades, dentro da própria Embrapa, eu como Vale, na época, a gente era muito criticado, né? Tipo, vocês estão aqui plantando eucalipto, por que você não utiliza uma espécie nativa, né? Então, era uma cobrança que existia, né? Era uma necessidade de um sistema silvicultural que não existia para as nativas, com exceção de paricá e seringueira, né? Os demais não tinha nada. Existia uma ignorância geral sobre essas espécies, eu já falei da exceção do paricá e seringueira, mas o paricá ainda era uma espécie selvagem que aí a gente começou a trabalhar, né? Foi uma contribuição que a gente pôde dar para essa região, né? Quando o desafio que a gente encontrava naquele momento que a gente estava era que o investimento em conhecimento e tecnologia não era muito fácil você convencer o extrativista a fazer esse tipo de investimento. Ele não estava disposto a assumir, porque estava acostumado a ter tudo de graça, entrar lá, tirar a madeira e ir embora. Então agora vai ter que pagar por tecnologia, isso não era muito fácil deles assimilarem, né? Outra questão também importante era que a região precisava de cultivares locais, seja de que espécie que fosse, né? Porque existiam alguns cultivares bons na região, inclusive de eucalipto, mas esses cultivares estavam protegidos dentro das empresas, né? Então era um pouco difícil isso, né? Uma outra coisa importante que a gente trabalhou bastante foi para elevar o padrão de silvicultura na região, porque a silvicultura era rudimentar, as pessoas não faziam o manejo silvicultural adequado, somente no Paricá, né? E a gente queria levar esse modelo de silvicultura das ilhas de prosperidade das fábricas de celulose. A gente queria implantar, né, esse modelo de silvicultura, né, nesse tipo de produção, né? E, claro, o outro grande desafio era as próprias políticas públicas, que muitas vezes limitavam o avanço da atividade, né? Bom, aqui eu vou começar a falar sobre algumas espécies que a gente trabalhou com um enorme potencial. Na verdade, a gente não plantou, mas a gente colheu o fruto de outras pessoas que já tinham feito isso no passado, né? Citando alguns exemplos aqui, o paricá, né, já falei, a castanha do Brasil, a castanha do Pará, né, que você pode utilizá-la como silvicultura para produção de madeira para serraria, e é uma espécie muito interessante. O próprio taxi branco para madeira de energia, madeira de carvão, a andiroba. Essas favas eu vi um ensaio da Embrapa de 30 anos na região do Tapajós, e eu fiquei impressionado com a fava tanã, né? Que essa fava aquaruba, a fava timbaúba, jatobá, frejó, a fava margosa, são espécies que que a Embrapa trabalhou muito com um ensaio nos anos 70, 80, e depois a gente conseguiu reproduzir essas espécies, a gente conseguiu levar para outros modelos, né, de silvicultura na região nessa época. E plantamos muita área com essas espécies aqui. A castanha foi uma outra coisa interessante, né? A castanha já conhecida, bastante conhecida no país,
Ela também tinha um modelo. Essa aqui é uma experiência que eu conheci no Amazonas, em que você faz enxertia para reduzir a altura da copa, né? E você tem uma produção espetacular de castanha. Mas uma coisa que eu aprendi no Amazonas é que existe procedência de castanha que você pode usar para madeira, ele tem um crescimento de tronco bom para serraria, e tem procedências que são adaptadas para fruto, que são especializadas para fruto. Eles não têm forma boa, mas é impressionante como frutifica aqui não é de enxerto. Você tem uma planta de semente que frutifica com 4, 5 anos. Né? São procedências que a gente conheceu e que mostram como alternativa para um sistema silvicultural que você pode adaptar, pode utilizar também. Né? Bom, o Laércio falou bastante sobre isso. Durante todo esse tempo que eu estou trabalhando nessa região, eu também dei aula, né? Eu sempre estava ali perto dos cursos de engenharia florestal da UFRA, então eu fui várias vezes para dar curso de silvicultura, da matéria de silvicultura, melhoramento genético, nos campos da UFRA em várias cidades do Pará, né? Aí são os estudantes. Nessa época, foi uma época muito boa, porque foi quando não é contribuição porque até uns 10 anos atrás, dessa época aqui, a vocação da Universidade da UFRA era puro para manejo florestal, puro para manejo de nativa, né? E eu trabalhando na Jari, de vez em quando eles me convidavam para ir fazer palestra na universidade, e eu era bastante crítico do aspecto, eu dizia para eles assim, que a silvicultura no estado do Pará estava muito mais perto de Viçosa, Lavras e Curitiba do que de Belém, né? Por quê? Porque simplesmente os engenheiros florestais formados em Belém não iam trabalhar com floresta plantada. E quem tinha que trabalhar com floresta plantada era o estudante de outros centros, né? Então, e depois a UFRA mudou bastante a vocação dela e começou a formar engenheiros florestais para silvicultura de plantadas também. Né? E eu tive a oportunidade de ver isso e, inclusive, trabalhar com estudantes. Foi uma época muito interessante também. Bom, e aqui a gente chega na Venezuela, né? Aqui na Venezuela, eu já falei um pouquinho, é um país espetacular, a gente está na região dos Llanos, é uma região baixa, devido ao histórico daqui do país, as áreas de vocação florestal são áreas marginais, né? Devido à recente história do país, você não poderia desenvolver atividade florestal em áreas agrícolas. Então, a gente teve o projeto, que o João Leite está aqui na plateia também, está na sala, ele chegou aqui como desbravador disso tudo e tiveram que desenvolver atividades florestais em áreas marginais. Né? Então, a empresa ela tem uma estratégia de hibridação que a gente chama esse programa de hibridação aqui de árvore industrial de paveca. Por quê? Porque a gente usa diversas espécies puras com suas características adequadas, você produz um híbrido que tenta reunir as boas características que essas espécies apresentam para essa situação que nós estamos. Né? Então, você tem aqui 8 espécies de eucaliptos que se usam no programa de melhoramento, né? E tentamos aproveitar todas essas características boas que elas têm em cruzamentos para produzir uma árvore que seja cada vez mais adequada para a nossa produção de celulose, que é o nosso principal objetivo. Tá? E também temos os grupos dos corímbias, né? Citiodora, Toreliana e Variegata, que tem umas características interessantes, eu vou falar um pouquinho mais isso adiante, que também tem um programa específico para desenvolver clones para produção de madeira. Tá? Esses corímbias, eles estão, a base do programa de melhoramento da Jari está na Guatemala, não está aqui. Por quê? Porque aqui tem material, mas a gente tem muita dificuldade aqui com reprodução, ou seja, aqui as espécies não florescem aqui na zona que nós estamos e como na Guatemala, como o pessoal chama lá de terra da eterna primavera, tem as características ambientais adequadas para florescimento dessas espécies, então toda a nossa base de programa de melhoramento está na Guatemala, né? Porque já existia um projeto florestal do grupo lá e a gente foi uma adaptação para que esse programa atendesse à necessidade da Venezuela. Né? Então, isso aqui são populações de eucalipto na Guatemala,
né, que a gente hoje trabalha com essas populações originais. A Guatemala é interessante, ela também teve o seu Navarro de Andrade, aí no início do século XX também, que introduziu o eucalipto e plantou diferentes sítios, e espalhou o eucalipto para toda a Guatemala, e hoje Deforsa está colhendo esses frutos, né? Porque a gente selecionou esse material por diversos ambientes, a gente usa no nosso programa de melhoramento genético. Aqui o eucalipto robusta, os glóbulos também na região fria da Guatemala, a gente usa nos cruzamentos do programa de melhoramento, cinereia, tá? Então, essas são as espécies que a gente maneja aqui na Venezuela, né, para atender o programa da Venezuela, mas a gente maneja lá na Guatemala, né? As espécies do programa de melhoramento básico são as três espécies Urophila, perita e grandes. Tem umas espécies complementares, né, que a gente usa pólen dessas aqui para produzir os híbridos aqui, e as espécies alternativas, que são do gênero Corímbia, que a gente usa também para produzir híbridos, para produção de celulose. Tá? O objetivo tudo é construir híbridos interespecíficos com boa adaptação, produtividade e qualidade da madeira, porque a gente quer. Desculpe que tem algumas transparências que estão em alguns slides que estão com espanhol, e que eu acabei, por fim, não fiz a correção. Estava escrito. Tá. Só para ter uma ideia, esse é o programa de melhoramento da Deforsa, né, que tem as espécies base, Pelita, Urophila e grandes, as espécies complementares de eucaliptos, né, que você faz os cruzamentos, o híbrido, e faz a seleção recorrente, só para ter uma ideia de como está estruturada essas espécies, né? O nosso programa ele leva 12 anos para gerar um clone comercial, a partir do momento que se faz o cruzamento, depois faz o ensaio progênio, ensaio clonal, seleciona o piloto e vai para plantio comercial. Isso aqui é o nosso horto, o nosso pomar de cruzamento na Guatemala. Você tem as espécies todas que eu mostrei na fotografia anterior, as matrizes que a gente queria pôr no programa de melhoramento, a gente clonou por enxertia e mantém elas em porte reduzido dentro de um pomar, e ali a gente faz os cruzamentos que a gente necessita. Deixa eu ver o que vem. Está demorando a carregar aqui um pouquinho. Não sei o que passou lá, essa que eu não consigo carregar a imagem aqui. Aparece para vocês? Não. Está aparecendo, Oswaldo? Não? Sim, sim. Sim, sim. É que para mim não aparece. Professor, tem que dar F5 no sistema. Ele já carrega. Oi? Tá? Você tem que dar um F5 para atualizar a página, tá? Às vezes demora um pouquinho para carregar. Ele carregou a imagem. São 4 figuras, uma árvore, uma mãozinha com luva, uma outra mãozinha perto com luva e uma pessoa olhando a árvore e um gráfico com um monte de X. É isso? Oswaldo, está aparecendo na pantalha os cruzes antecipados do horto lá da escola. Está sem som, Oswaldo. Agora, estão me escutando? Perfeito. Tá bem. Essa é uma matriz de cruzamentos que a gente usa só para exemplificar os tipos de cruzamento que a gente faz entre as espécies, para a gente, como eu disse, nós estamos construindo árvores com a característica que a gente quer. Então, a gente cruza as espécies e depois vai buscar essas características para ter o clone que a gente necessita. Tá? Deixa eu ver se a 59 carrega aqui. Já mudei, mas ainda não apareceu. Ele já retorna. Baixou a internet dele. Vamos esperar. Ele já retorna. Agora ele caiu do ambiente, pessoal. Só vou parar a gravação, tá? E rodar
já 2018, 2019, a gente fez vários ensaios de produção de celulose na nossa planta em Guacara, aqui na Venezuela. A gente ele tem uma produtividade muito interessante. Antes de eu vir para cá, para a Venezuela, em 2013, eu já trabalhava com esses híbridos no Brasil, né? A gente já tinha esse trabalho com corímbia, e quando a gente identificou que eles existiam aqui também na Venezuela, a gente convenceu o João Leite a trabalhar com e começamos a trabalhar de uma maneira bastante intensiva, e hoje é o carro-chefe da nossa silvicultura aqui na Defos. E o programa de melhoramento de corímbia é assim: a gente tem as matrizes Toreliana como mãe e as matrizes Citiodoro e Variegata como pai. Produz os híbridos, né? Depois a gente tem um trabalho aqui de cruzamento de híbrido com híbrido, tem a população sintética, né? Que a gente utiliza para fazer seleção de clones para plantação. Então, esse é o nosso programa com corímbia. É foi uma mudança bastante significativa aqui na atividade de silvicultura da Defos. Isso aqui na Guatemala, a Guatemala tem um problema, que é o pessoal lá, 80% da população guatemalteca é indígena, de origem maia, né? E eles têm o costume de usar lenha para tudo. Então, todo mundo faz tortilha de manhã para o seu café da manhã, e usa lenha. Então, esse problema de lenha na Guatemala, que é um país pequeno, eles entram e vão buscar madeira nas áreas de conservação, é uma coisa. Então, a gente começou a incentivar alguns trabalhos, a gente tem ensaios para mostrar para algumas etnias, inclusive indígenas, que eles podem plantar árvores para produzir lenha, né? E, por exemplo, esse aqui é um exemplo de uma região fria, onde as espécies que crescem aqui é glóbulo, cinereia. Então, a gente fez alguns híbridos de cinereia com grande, cinereia com glóbulos, e a gente fez esses ensaios nesses parques, nas reservas indígenas, para eles perceberem que eles podem plantar floresta para uso de lenha, né? Pode fazer silvicultura para lenha, né? Isso aqui foi um híbrido específico que foi gerado entre cinereia e grandes e glóbulos de grandes para a produção de lenha em região fria, né? Isso foi um trabalho bastante interessante. Aqui é uma foto da gente produzindo celulose na fábrica de celulose aqui da Paveca, né? Que a gente produziu bastante celulose, né? E a celulose, como eu estava dizendo, como você reduz a lignina na madeira, aquele efluente que sai da planta de celulose, que normalmente você tem um gasto de dinheirão para descontaminar, para despoluir, aqui você vai ter um impacto econômico muito significativo, porque como ele tem mais baixa lignina, o efluente vai sair com uma baixa contaminação de cor. Então, isso significa uma economia espetacular na área de tratamento de efluente da fábrica, né? Esse é um aspecto muito interessante. E eu estou justamente, com o meu doutorado, está justamente nesse ponto aqui, né? Estou trabalhando estou quantificando o impacto ambiental positivo da madeira de corímbia em troca da madeira de eucalipto para a produção de celulose, né? E aqui os ensaios, né, que a gente desses híbridos novos híbridos que a gente está fazendo na Guatemala, né, em várias partes da Guatemala e aqui na Venezuela, material que a gente já está selecionando bastante clones desses novos híbridos aqui. Além dos antigos que já existiam, nós seguimos produzindo outros materiais, outras combinações híbridas para o nosso programa de cultivo aqui. Bom, eu coloco aqui, isso aqui é uma foto minha lá em Minas Gerais com meus meninos, que sempre, como eu sou apaixonado pelo setor florestal, eu sempre que podia levava os meninos para o mato também, para forjar esse caráter, né, de gostar da natureza, né? Então, eu ponho essa foto para a gente refletir um pouquinho sobre quando a gente pensa na ciência florestal, né? Pensando na ciência florestal de uma maneira geral, a gente percebe que à medida que a gente vai estudando mais, a gente descobre que a gente conhece muito pouco, cada vez menos parece, né? Comparado com a realidade, todo esse conhecimento ele é muito primitivo, né? Mas, no entanto, é uma coisa muito preciosa que nós temos, né? Isso é uma reflexão de Albert Einstein, né? E eu gosto de falar essas coisas porque
eu tenho aqui na sala, tem 2 professores meus, Laércio e Vanderlei, né, que me ajudaram no início da minha carreira a forjar esse caráter florestal, a quem eu sou muito grato e também agradeço a oportunidade por estar aqui trazendo um pouco dessa reflexão com vocês. E estou aqui disponível aqui para alguma pergunta, algum questionamento que vocês tenham. Agradeço. Muito obrigado. Eu quero começar, então, a fazer as perguntas, Oswaldo. Ok. Não sei se está alguém inscrito no chat, mas deixa eu iniciar, então. A tua apresentação é muito rica, né? Parabéns, foi maravilhoso, né? E é tanta informação, com ambientes de trabalho e biomas tão diferentes, que fica até difícil a gente formular uma pergunta. Mas eu estava observando, desde os primeiros slides, né, a diversidade que o Brasil tem de biomas, de formações vegetacionais, né, porque não tem só floresta. Então, eu estava vendo que é imensa essa diversidade. E consequentemente, o manejo é diferente, né? E aí, vendo a Venezuela, então, amplia mais ainda, né? As dimensões são maiores. Aí eu pergunto para você, paralelamente, nós estamos com um problema sério aqui no Brasil, que é, pelo menos na região sul e nas regiões sul e sudeste, a dificuldade de emprego para o engenheiro florestal. Para o técnico, acho que também, mas para o engenheiro florestal é crítica. Inclusive, há uma diminuição da procura pelo curso de engenharia florestal. Então, a primeira pergunta que eu te faço é se você acha que o campo de trabalho promissor para o engenheiro florestal é a Amazônia e países vizinhos como a Venezuela. Olha, Lécio, a gente está passando por uma experiência... Um eco aí, o telefone do Lécio. A gente está passando por uma experiência interessante. O Brasil está exportando muito engenheiro florestal, viu? Eu vejo meus colegas que foram contemporâneos meus, assim, muita gente indo trabalhar em outros países longe. Hoje, aqui essa semana chegou uma colega que estava na Indonésia, veio trabalhar com a gente aqui no Defossa, né? E lá na Indonésia tem muito brasileiro trabalhando. Então, o Brasil, devido à característica dele, dos bons cursos de engenharia florestal, dos bons engenheiros florestal que ele... Eu costumo dizer, eu escutei isso lá na Austrália, alguém dizendo uma vez para mim, que não tem melhor silvicultura no mundo do que a do Brasil. Isso é uma realidade. E as pessoas estão vendo isso. E elas estão importando engenheiro florestal justamente para fazer para levar esse pacote que a gente tem no país para outra realidade, né? Eu vejo como a saída do país também é uma alternativa e muita gente está buscando, né? Eu faço uma outra crítica, uma autocrítica também do nosso curso de engenharia florestal, porque eu também faço parte, já fui professor e uma professora antropóloga me corrigiu uma vez, eu estava fazendo uma palestra no interior do Pará, e uma antropóloga falou para mim assim, eu estava falando de trabalho em setor celulose papel, grande trabalho, grandes empresas, e ela disse assim, eu vejo que vocês se concentram muito em ser engenheiro para ser empregado. Ela fez uma crítica que eu achei na época, eu raciocinei, aquilo me impactou. Eu digo, como assim, professora? Não, vocês deveriam ter você não deveria pensar somente em ser engenheiro para ser empregado, você deveria ser criador de negócios, ser empreendedores. Exatamente, essa é a palavra. E que talvez é uma outra linha que a gente explora muito pouco, mas eu vejo desde das empresas júnior que normalmente tem nas universidades, né? Eu vejo que muita gente conseguiu sucesso por aí, né? Sendo empreendedor, criando negócios, mesmo criando negócios para atender outros negócios de serviços.
que eu vejo que é uma coisa que se multiplica muito. Às vezes, como empresa florestal, às vezes a gente não precisa de um profissional aqui contratado, mas a gente precisa de alguém que preste um serviço para a gente. Né? Isso é uma outra característica importante que talvez a gente precise pensar bastante no modelo nosso, né? de pensar em emprego, em pensar em trabalho, e talvez a questão de ser mais gestor, mais empreendedor seria uma outra saída. Eu penso dessa maneira. Bom, esse menino que está na foto aí, aquele tinha 4, 5 anos, agora ele está com 18, está tentando entrar no curso de engenharia florestal. Então, eu deixei, né? Digo, filho, vai, faz o que você quer. Não vou influenciar. Quer dizer, já influenciei, porque ele vê a minha vida, quer fazer igual, né? Mas eu sei que a coisa está apertada, Alessio, de verdade. A gente fala aqui, eu converso com o João, o número de empresas no Brasil está diminuindo, porque as empresas, eram muitas empresas, agora é uma empresa só, quase que poucas empresas muito grandes. Né? Isso também diminui a quantidade de emprego. Isso é uma realidade. Né? E é uma realidade que preocupa. Né? E meu filho está querendo estudar engenharia florestal. Eu incentivo ele, se ele quer que vá, e claro que eu vou ajudar. Levar ele para fazer estágio e andar por aí. Porque é uma carreira muito bonita e a gente... Eu creio que ainda há bastante espaço. Talvez a gente não está sabendo explorar bem que tipo de modelo que a gente quer de trabalho, né? Talvez. É a minha maneira de pensar. Algum colega quer perguntar? Ou tem pergunta no chat? Não, eu só não entendi bem aquele gênero lá, corimba, não sei o quê, qual é o nome comum, assim, o que é, porque de vez em quando caía a internet aqui, daí eu pegava pela metade. Ok, Vanderlei. Você lembra que nos anos 80 a gente tinha eucalipto citriodora, eucalipto orelliana, né? E os botânicos, nos anos 90, dividiram o grupo dos eucaliptos e dividiram o gênero corímbia do eucalipto, porque eles também não têm cruzamento, né? Não, são espécies que não cruzam. Então, esses corímbia são os antigos eucaliptos citriodora, eucalipto orelliana, que no Brasil a gente só usava para fazer carvão ou para mourão, porque era madeira muito dura, não servia para celulose, né? E agora a gente de repente constrói um híbrido que o Brasil inteiro está buscando isso aí, viu? Construindo híbrido de corímbia para a produção de celulose, né? E é muito interessante. E outra coisa importante, nesse ambiente que nós estamos aí de mudanças climáticas, em que algumas regiões do país estão apresentando secas cada vez mais frequentes e mais longas, período mais longo de seca, esses híbridos de corímbia têm uma espetacular adaptação para isso, principalmente por causa do toreliana, quando entra na construção híbrida. Que o toreliana ele é adaptado à condição seca, e o híbrido dele é espetacular para essa região seca. Então, o corímbia é o antigo eucalipto. Algumas espécies que foram para esse grupo, tá bem? Isso, obrigado. Oswaldo, estava vendo num dos seus slides que você mostrou um trabalho com madeira de eucalipto para serraria, né? E pelo que a gente viu ali nas fotos, deu muito certo, né? Qual era o processo de secagem para evitar empenamento, que é natural do eucalipto, né? Ou era um segredo de vocês? Não é segredo, não. Na realidade, aquele trabalho, a gente tinha um experimento na Vale, no Maranhão, de 1000 clones. Era 1000 clones, porque eram 1000 clones no ensaio de verdade. E esse experimento estava com 20 anos. Então é o seguinte, é o clone. Tem clone que empena, tem clone que não empena. Tem clone que racha, tem clone que não racha. Sabe? Tem que selecionar o material adequado. E agora que a gente tem híbrido de tudo quanto é tipo, tem híbridos que são espetacular para serraria. Né? Os híbridos de pelita dão uma madeira que é um espetáculo e tem pouco rachadura. Né? Algumas espécies, como robusta, também tem, os corímbia também tem muito pouco problema de rachadura e empenamento. Então, depende do clone, do material genético que você está usando. Se você tem um grupo grande de clones, você consegue selecionar. Aqui mesmo na Defossa,
nós temos clones selecionados para todo tipo. A gente já sabe qual que a gente pode levar para a serraria, qual que a gente pode trabalhar para madeira tratada, fazer mourão, a gente já sabe qual que são melhores para carvão. Então, como a gente tem uma diversidade de material, a gente pode estudá-los e definir qual é a habilidade de cada um. Né? Então, Lécio, depende do clone. Você pode selecionar clone específico para isso. Tá bem? A Patrícia está na sala. Não, é só para eu saber, ou com o José Alfredo, se alguém do chat está fazendo pergunta, enfim, né? Para a gente não monopolizar. No chat eu não vejo. Eu estou vendo o chat aqui, mas eu não vejo perguntas. Oi, professor. Ô, José. Não, aqui no chat pergunta não tem, professor. Não tem, não. Bom, já que ninguém pergunta, então, e teria em alguma instituição, assim, indicação de eucaliptos para a serraria aqui no sul? A Embrapa Floresta, com quem a gente trabalhou lá no Maranhão, eles têm bastante material que eles estudam para madeira serra, estuda a parte de tecnologia, então tem bastante material. Inclusive, eles queriam registrar junto com a Vale alguns clones para serraria. Né? Mas eu sei que o CNPF tem aí no Paraná bastante trabalho com alguns clones para serraria nessa região, no Paraná. Isso eu sei porque eu visitei alguns trabalhos deles lá. Então, a Embrapa Floresta seria um lugar para você buscar essa informação. Eles têm esse material. Tá bem? Oswaldo, eu achei muito interessante aí na tua explanação sobre a Venezuela essa preocupação da empresa com a questão social, né? E empresarial também, que você falou, mas principalmente social, né? Essa preocupação em atender a população, né? Com vários produtos. E, inclusive, você comentou que, se eu não me engano, que tem gado em toda a área de plantio florestal, né? Sim. Tudo isso como que isso vamos dizer assim, compartilhado com a população? É com preço mais barato? É uma parceria com o governo? Como é que é feito isso? Não, o modelo nosso de responsabilidade social empresarial é um modelo, a gente tem de verdade doação. A gente faz doação, tá? Iniciou com um programa de doação de comida, proteína, também proteína caso leite, peixe e comida mesmo, mel, né, atendendo escolas, asilos, né, população de rua. Tem algum programa com algumas igrejas que atende população de rua. E as comunidades do entorno do projeto, que é onde a gente concentra a maior parte das ações de responsabilidade social. E agora a gente também está gerando algum modelo diferente de geração de renda nessas comunidades, em que a gente vai até a comunidade, descobre os talentos que essa comunidade tem e incentiva, de alguma maneira, a gente leva um programa para que essas pessoas possam gerar renda para si. Por exemplo, a gente costumava doar mandioca, né? A gente planta e distribui nas comunidades. Aí teve um plantio nosso aqui que ficou muito velho. Então, a mandioca não servia mais para cozinhar. Então, aqui tem um pessoal que produz o que eles chamam aqui de um caçabe, que é como se fosse um beiju de tapioca, de mandioca, que na Venezuela toda come. Aqui não se come farinha, né? Mas se come o caçabe, que é uma espécie de beiju de farinha. E aí, na comunidade, a gente descobriu que tinha pessoas que sabiam fazer. Então, a gente começou a levar essa mandioca para lá, para eles transformar em caçabe. E a ideia, no futuro próximo, é a gente comprar dele o caçabe de volta, né? Incentivar a compra do caçabe, por exemplo. E tem os restaurantes da empresa, da Defos, os restaurantes da fábrica.
em que a gente pode fazer com que o provedor do restaurante incentive ele a comprar o cassave dessas pessoas da comunidade que estão produzindo esse cassave, que a gente está ajudando ele a produzir, né? Então, tanto ele nos ajuda com o produto, né, como ele também gera uma renda para ele e para a família. A mesma coisa a gente está fazendo com a costureira, porque o nosso consumo de uniforme na empresa é muito grande todos os anos. Né? Sabe que o setor florestal, a quantidade de roupa que a gente usa por ano aí para trabalhar. Então, descobrimos umas costureiras na comunidade e a gente está agora com curso que essas mulheres que são chefes de família, que elas estão fazendo um curso de corte e costura, porque elas vão produzir um uniforme que nós vamos comprar para os nossos trabalhadores da Defossa. Né? Ou seja, a gente incentiva elas, a gente treina elas e o produto delas a gente compra, porque a gente vai comprar de qualquer maneira o uniforme. Então, a gente compra da comunidade que está aqui na vizinhança do projeto e é uma maneira de você conduzir essa comunidade a uma produção sustentável de renda para a família. Entendeu? Então, são esses os modelos que a gente utiliza aqui. Uma outra coisa importante, Laércio, a gente tem a nossa fazenda produz muita coisa, mas aquilo que é negócio de verdade é a madeira e a carne do gado. Todas as outras produções são utilizadas para o programa de responsabilidade social, né? Ou seja, leite, queijo, mel, pescar, peixe, a produção agrícola toda é para isso. A gente, no negócio nosso mesmo, é só a madeira e o gado. Okay? É uma ideia, é um conceito excelente, assim, uma coisa admirável. E eu pergunto também, para emendar, nesse modelo de vocês, que eu entendi que é toda a área é agro-silvicultura, né, basicamente, tem pesquisa também para ver como é que se adaptam as espécies arbóreas à agricultura e gado? Sim, sim, a gente tem. A gente tem pesquisa aí de plantações de vários tipos agrícolas, com eucalipto, com corímbia, a mesma coisa, criação de gado. Agora a gente está tentando certificar a nossa produção de carne com carne carbono neutro, né? Baseado em informação científica que a gente está buscando dentro do nosso projeto. Né? E o gado ele tem uma função muito importante, que é a mais importante dele para a gente aqui, para a Defossa, não é a produção de carne. É que esse gado controla a mato-competição. Na época do inverno e na época do verão, ele diminui a biomassa que pode produzir um incêndio. Então, ele tem um papel, um manejo importantíssimo, que agora a gente está querendo quantificar o impacto econômico da criação de gado debaixo do eucalipto, para a gente poder, não só, eu estou falando para vocês aqui num discurso, dizendo ele diminui a mato-competição, ele reduz a biomassa de incêndio, mas eu quero quantificar isso, quanto que eu economizo com o meu roçado, com roçadeira, com herbicida, quando eu estou com o gado ali crescendo debaixo do eucalipto. Então, a gente está quantificando para ter esses números e ser um número técnico. Não só uma informação, como eu estou dizendo, mas a gente vai ter um número para poder informar. Entendeu? Consequentemente, não precisa pensar muito em herbicida, em mato-competição, isso é né? verdade. Isso é verdade. Produto químico. E agora me fugiu o que eu ia... sim, é só uma dúvida técnica. Eu, honestamente, não sei o que é celulose solúvel. É com menos lignina? Não. A celulose solúvel é a celulose que você vai usar ela como um substrato químico, por exemplo, para a produção de produtos tipo papel celofane, viscose para tecido, para roupa, celulose para creme dental, que é acetato de celulose, para armação de óculos, acetato de celulose. É uma celulose em que você tira totalmente a hemicelulose e deixa somente a cadeia de celulose, a celulose e celulose mesmo. Você tira as hemis, ou seja, no processo de produção da fibra, você dissolve toda a hemicelulose
para você ter somente a celulose cristalina, que é ela que você vai usar como substrato químico. Nesse caso, a hemicelulose é um contaminante. A gente tem que eliminar ela da pasta. Então, na verdade, a gente fala celulose solúvel porque ela vai ser usada como um reagente químico. Mas ela é sólida. A gente fala celulose solúvel, mas ela fica igualzinha a outra, só um material sólido, uma folha, que nem a outra. É igualzinho. Apenas pela característica química dela que a gente... E separa a lignina também. A lignina a gente extrai. Extrai totalmente. Oswaldo, boa noite, Alfredo. Oswaldo, a sua empresa aí na Venezuela é a maior empresa do país? Quais são as outras empresas que tem aí? Tem outros brasileiros trabalhando aí? Se eu não me engano, ali pelo LinkedIn, eu lembro que parece que eu tinha um contato do LinkedIn que era um brasileiro que parece que trabalhava nessa empresa ou trabalhou na empresa também. Você podia falar alguma coisa assim por exemplo, não só da questão da sua empresa, mas no país todo. Hoje está dividido em tipo empresa de celulose, serraria, tem produção de carvão vegetal. Como é que é o cenário florestal aí do país? O setor de base florestal aqui também sofreu os efeitos dos problemas políticos, aqueles problemas de expropriação de propriedade, muitas empresas fecharam, foram embora do país, então nós praticamente somos a última fábrica de celulose que ficou aqui, a única que ficou, né? Havia outras grandes fábricas, Murphy, e outras de papel grande que tiveram que fechar as portas na época mais crítica do regime aqui, né? Então, mas hoje existem outras fábricas de papel que importam celulose do exterior e produzem papel aqui, mas a quantidade é muito pequena. A indústria de carvão, a parte de produção de carvão, ele é muito baseado em carvão de floresta nativa, né? O setor de produção de carvão fora da fossa, ele é com base em floresta, em bosque natural, em florestas nativas, né? Esse é um problema ambiental que o governo agora, principalmente aqui no estado que a gente está, ele está tentando controlar isso e de verdade reduziu bastante o número de carvoeira por aqui, por isso que eles não tinham base florestal para produzir carvão. Eles iam buscar essa madeira nas florestas naturais, né? Então existe. Em termos de empresas, aqui tem algumas empresas tipo Macisa, que tem uma fábrica de MDF aqui, né? Tem a Armadeira do Orinoco, que tem uma plantação enorme de pinos, foi a maior plantação do mundo, né, no passado aí. E tem diversas outras empresas pequenas, né? Mas hoje o setor ele está bastante reduzido devido a todas as crises que a Venezuela passou, né? E existe agora em outro segmento, claro, existem outras empresas grandes aqui, tá? Aqui no estado que nós estamos, nós somos a maior empresa do estado. Nós somos a maior empresa do estado, né? Mas nosso estado é pequeno e um dos mais pobres da Venezuela, né? Mas nós somos a maior que tem, a maior empresa do estado. Mas existem grandes empresas aqui ainda, algumas que conseguiram sobreviver todas essas crises. Em termos de comunidade brasileira, a Defossa sempre se caracterizou por ser controlada, ser dirigida por brasileiros, né? O meu chefe que está na sala é brasileiro, chegou agora outra brasileira. Quando eu cheguei aqui, nós éramos 6 brasileiros trabalhando na Defossa. Hoje somos 3, né? Então, e todos em cargo de direção, de gerência e direção. Então, é uma característica, né, que a empresa tem, que ela sempre quer que quem esteja controlando a empresa, quem esteja dirigindo a empresa, seja engenheiro florestal brasileiro. Pela característica do engenheiro florestal brasileiro, que é bastante diferente do engenheiro florestal da Venezuela. Tá? Mas a gente vê brasileiros no setor, na área agrícola, principalmente na região oriental do país, onde a agricultura de soja e milho é totalmente dominada por brasileiros também. Gente que veio aí do Rio Grande do Sul, Paraná, Centro-Oeste, de vez em quando a gente vê que tem com algum contato, alguma notícia desse pessoal aqui, mas tem brasileiro trabalhando aqui. Não muito, mas tem. A minha última pergunta é fiquei curioso, né, com isso, quando eu soube aí da tua carreira.
Qual foi o processo que te levou para a Venezuela? Não, eu estava em 2010, como eu te disse, eu abri uma empresa de consultoria, né? E teve algum momento em 2013 que a Deforça precisou de um apoio de um consultor e me convidaram para vir para cá. Aí eu comecei a fazer um trabalho com eles aqui como consultor. Eu vi que o pessoal, os engenheiros, os gerentes que estavam aqui me conheciam, me convidaram para vir para cá, para fazer um trabalho pontual, vim. E a gente ficou com esse contato e outras vezes, e até que quando foi uma visita minha aqui em 2016, o João Leite me convidou para ficar. Aí eu fiquei. Oswaldo, tem uma pergunta aqui do Márcio Mainardes. Qual é o espaçamento utilizado e a quantidade de gado por hectare? De gado? Uhum. Olha, a gente tem vários modelos de espaçamento de eucalipto, tá? A gente varia de 9, ou seja, 3x3, até espaçamento, dependendo do tipo de terreno, se for um terreno mais alagadiço, um pouquinho mais complicado, a gente faz um sistema em que você planta aí 10 metros entre linhas e 4 metros entre plantas. Aí já é uma madeira mais para serraria, né? Normalmente na região mais alagadiça, tá? Essa é o distanciamento que a gente usa. Eu não saberia agora te dizer exatamente a densidade de gado por hectare, mas a gente tem aí se eu te dizer o número aqui, eu vou te chutar, mas nós temos aqui 12 mil animais numa área aí de plantação aí de quase 8 mil hectares. Tá? Mais ou menos essa é a densidade, de uma maneira geral. Então teria os dois sistemas. Teria um sistema de plantio normal, como se fosse um reflorestamento, onde você solta o gado dentro, e teria um outro sistema onde você tem aquele espaçamento maior entre uma linha e outra para o crescimento do pasto. Sim. Inclusive a gente maneja o pasto, exatamente. E tem várias modalidades. Aqueles sistemas que muitas vezes usam no agro silvipastoril para deixar aquele espaço entre, às vezes tem 2, 3 linhas de árvore e um espaçamento longo para pasto, né? Exatamente. A gente tem vários modelos. A gente chama de pulvoplantação, é esse modelo adensado 3x3 para eucalipto e 12 metros quadrados para o corímbio. O corímbio, o espaçamento é maior. Mas existe outro distanciamento que a gente usa, tipo planta 4 linhas, deixa um distanciamento mais de uma faixa de 16 metros sem plantar e planta mais 4 linhas depois. E ali naquele intervalo de 16 metros você maneja o pasto. Né? Então são várias modalidades. Né? E aqui nós temos o búfalo. O búfalo ele é muito interessante, que ele, devido a algumas zonas são muito alagadiças, e o búfalo é muito melhor para algum, por exemplo, o plantio de pulvoplantação, que é o adensado, porque o búfalo ele não é seletivo com o que ele come tudo. O gado branco já é diferente, ele é mais seletivo, vai no pasto, nas ervazinhas mais suaves. O búfalo ele controla mais as ervas do que ele come mais ele come mais diferente tipo de vegetação do que o gado branco, o bovino. Okay? No chat, mais alguma pergunta, José Alfredo? Não, professor. Não tem. Vanderlei, não? Eu só parabenizar o excelente palestra e desejar sucesso. Obrigado, Vanderlei. Isso, feito. Um abração aí. Obrigado.